No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje eu vou ler um trecho do Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila como uma maneira de começar a refletir sobre a oração, já que nós pensamos em, a partir de quarta-feira que vem, dia 3 de fevereiro, abrir 4 aulas sobre a oração que eu vou dar no curso A Tradição Cristã. Nós vamos transmitir essas aulas gratuitamente no meu canal do YouTube. Então eu vou ler aqui o capítulo 39 da primeira versão do Caminho de Perfeição, o chamado Manuscrito do Escorial, que tem como epígrafe em que trata da oração vocal com perfeição e quanto junto dela vai a mental. Santa Teresa está aqui falando sobre essa relação entre oração vocal e oração mental. A oração vocal é aquela que nós produzimos sons, que é falada, enquanto a oração mental ela é feita em silêncio, como pensamento. A gente poderia até dizer com a mente no sentido amplo da palavra, com a consciência. Porque na medida que ela vai se aprofundando a oração, o discurso, os pensamentos começam a diminuir em número e a visão, vamos dizer assim, da alma sobre o sentido, sobre o conteúdo da oração vai se aprofundando, de maneira que vai se tornando, digamos assim, em termos de discurso, mais lenta a nossa oração. Ela vai se tornando mais profunda. E há uma espécie de preconceito contra a oração mental, que já no tempo de Santa Teresa era muito comum, ela fala bastante sobre isso neste livro, que a oração mental é apenas para pensadores, para eruditos, e ela mostra que não, que a oração mental na verdade é compreender o que você está falando vocalmente. Ou seja, que a oração vocal ela deve ser acompanhada da oração mental, não de uma oração discursiva. Como eu dizia, é uma oração onde a inteligência está viva, presente, compreendendo o que está sendo dito. Então diz Santa Teresa, é claro que temos de atentar no que dizemos. Não podem dizer de nós, ela está falando com as suas monjas, mas isto vale para todos os cristãos, que falamos e não entendemos. Salvo se disserdes que isto não é necessário, que já ides conforme o costume, que basta dizer as palavras. Isto também era comum de se dizer na época, e hoje não é raro, de que basta dizer as palavras das orações. Geralmente quando a gente pensa em oração vocal, nós pensamos nas orações tradicionais, já formuladas, seja pela igreja, seja por Nosso Senhor mesmo, no caso do Pai Nosso. Santa Teresa vai justamente fazer, ao longo de vários capítulos deste livro, um comentário à oração do Pai Nosso. Continua ela, aqui no mosteiro, no mosteiro de São José, eu quereria, filhas, que não nos contentemos com isso. Porque, quando eu digo creio, parece-me será justo e até obrigação que saiba o que creio. Quando digo Pai, amor me parece será entender quem é esse Pai. Então aqui já é um ponto essencial que ela vai desenvolver ao longo de vários capítulos, que as palavras que nós dizemos na oração devem ser acompanhadas por nossa inteligência. Devemos saber o que estamos dizendo. Ela acaba de se referir ao Pai Nosso, dizendo que
Parece-lhe amor entender quem é esse Pai. Então, em relação ao Pai Nosso, também será bom que vejamos quem é o Mestre que nos ensina essa oração. Se queremos dizer que basta já saber de uma vez quem é o Mestre, sem que recordemos mais nada, também podeis dizer que basta dizer uma vez na vida a oração. Sim, há muita diferença, como dizem, de mestre a mestre, pois mesmo do que aqui nos ensinam, parece grande desgraça não nos recordarmos deles. E se é mestre de alma e somos bons discípulos, é impossível não lhe ter muito amor e ainda o honrarmos e falar nele muitas vezes. Quer dizer, aqui na própria terra, né, nesta nossa vida terrena, já é uma grande ingratidão, um mal, não lembrar-nos com carinho, com amor, com reconhecimento dos nossos mestres, né, dos nossos professores, daqueles que nos ensinaram coisas preciosas. O que dirá então em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Mestre por excelência? Diz ela, pois de tal Mestre como aquele que nos ensinou essa oração, e com tanto amor e desejo que nos aproveitasse, nunca queira Deus que seja bom não o recordarmos muitas vezes quando dizemos a oração, embora por sermos fracos, não sejam todas. Aqui ela volta a apontar para algo que é fundamental na oração. Lembrarmos com quem estamos falando, que é o próprio Deus, e que, portanto, Ele está presente, Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo, mesmo que a gente não o esteja vendo nem ouvindo. Eu vou saltar agora para o capítulo 41, onde ela aprofunda este ponto. Diz ela, para rezar como é de razão, devemos começar pelo exame de consciência, dizer a confissão e persignar-nos, já que isto se sabe que há de ser o primeiro. Procurai logo, filha, pois estais só, ter companhia. Pois quem melhor que o mesmo mestre que ensinou a oração que ides rezar? Representai o Senhor junto de vós, e vede com que amor e humildade vos está ensinando. E crede-me, tanto quanto puderdes, não andeis sem tão bom amigo. Se vos acostumardes a trazê-lo junto de vós, e ele vê que o fazeis com amor, e que andais procurando contentá-lo, não o podereis, como dizem, afastá-lo de vós. Não vos faltará para sempre. Ajudar-vos-á em todos os vossos trabalhos. Tê-lo-eis em todos os lugares. Pensais que é pouco um tal amigo ao lado? Então, Santa Teresa está nos sugerindo que nós imaginemos, seja compondo mentalmente a imagem de Nosso Senhor, seja imaginando mesmo sem imagem visual, que Ele está presente, que Ele está nos ouvindo, que Ele está com os olhos postos em nós. E que nós nos acostumemos com isto, quer dizer, que no tempo de oração, esse tempo de oração, seja uma espécie de exercício da consciência da presença de Deus, que depois deve se manter ao longo do nosso dia. Na medida que nós fazemos isto diariamente na nossa oração, que nós pomos a consciência na presença de Nosso Senhor, e isto hoje em dia às vezes é um pouco difícil, um pouco sutil, porque nós tendemos kantianamente, digamos assim, né, a restringir a nossa imaginação à nossa mente, pura e simplesmente. Não, Nosso Senhor Jesus Cristo está presente de fato, nos vendo. E quando nós rezamos e pomos a nossa consciência nisso, de Santa Teresa, aos poucos, e ela diz que isso leva tempo,
que nós devemos ser pacientes e constantes. É outra coisa que ela insiste. Nós devemos constantemente, todo dia, ter nosso tempo de oração, em que nós conversemos com Nosso Senhor, seja com orações compostas, tradicionais, seja com as nossas próprias palavras, mas pondo o foco da nossa consciência na presença de Deus, na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele de fato está presente. Se nós somos cristãos, se nós temos uma vida sacramental e estamos procurando ter um caminho mesmo de oração, Nosso Senhor se torna presente constantemente. Quando se diz que nós estamos em estado de graça, né, é dito que o Espírito Santo habita em nós. E Ele não habita sozinho. A Santíssima Trindade habita em nós. E mais ainda, Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, ressurrecto, está presente também como mediador, de maneira que, na oração, Ele nos ajuda. E é preciso estar atento para isso. Às vezes, nós confiamos em nossa oração apenas no nosso poder. Nós imaginamos Deus, hoje é muito comum isto, muito distante, num céu intangível, transcendente, e não lembramos que Ele está presente na nossa alma e que, como diz Santo Agostinho, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, eis que estava aqui dentro e eu lá fora a te procurar. A gente se volta para fora, a gente tende a levar também, como Santa Teresa vai dizer daqui a pouco, a gente tende a levar as nossas preocupações mais baixas, terrenas, menores, que não devem ser o foco na nossa oração. Mesmo quando se fala na oração de petição, que nós devemos rezar pedindo a Deus o seu favor, a sua graça, essa petição deve ser fundamentalmente do próprio Espírito Santo, como Nosso Senhor diz no Evangelho. Quer dizer, nós devemos abandonar, de uma certa forma, as nossas preocupações terrenas, deixar de lado toda a preocupação corporal, como se diz na Santa Missa, no início da liturgia eucarística, corações ao alto. Colocar os nossos corações no alto e, nesse momento de oração, esse momento que nós dedicamos ao encontro pessoal com Nosso Senhor Jesus Cristo, nós abandonemos toda preocupação puramente temporal. Depois nós voltaremos a ela, mas voltaremos acompanhados de Nosso Senhor, que não nos abandona, a não ser que nós o abandonemos. Continua Santa Teresa. Ó almas que não podeis ter muito discurso de entendimento, nem podeis ter pensamento sem muito distrair-vos. Em Deus, corações ao alto, acostumai-vos, vede que eu sei que podeis fazer isto, porque passei muitos anos por esse trabalho de não poder sossegar o pensamento em uma coisa, e ele é muito grande. Mas sei que não nos deixa o Senhor tão desertos que, se chegamos com humildade, não nos acompanhe. E se em um ano não pudermos andar com Ele, que seja em mais. Digo que isto, com que se pode acostumar, é andar junto desse verdadeiro Mestre. Não vos peço que penseis nele, nem que engendreis muitos conceitos. Isso todos os mestres de oração insistem. A oração mental não é pensamento filosófico, científico, não é produção de conceitos, como diz Santa Teresa. É, na verdade, um diálogo, como ela diz em outro momento,
um diálogo pessoal com aquele que nós sabemos que nos ama e que está presente. Não quero senão que o olheis, pois quem vos impede de voltar os olhos da alma, embora seja por um instante, se não puderdes mais, para ele? Pois podeis olhar coisas muito feias e asquerosas, não podereis olhar a coisa mais formosa que se pode imaginar? Se não vos parecer belo, dou-vos licença para não olhar. Mas vede que nunca tira o vosso esposo os olhos de vós, filha, e tem sofrido 1000 coisas feias e abominações contra ele, e não bastaram para que deixasse de vos olhar. E é muito que, retirados os olhos da alma das coisas exteriores, olheis algumas vezes para ele? Vede que não está aguardando outra coisa, como dizem, senão que o olheis, como o quiserdes, e o encontrareis. Quer dizer, aqui ela aponta para um dado fundamental da nossa fé, que é não só Deus está presente aqui e agora, Cristo está presente aqui e agora, como Ele nos ama. E está como que esperando que nós nos voltemos para Ele. Eis que eu estou à porta e bato. Então ficamos por aqui hoje com esta primeira reflexão sobre oração. Também aqui no podcast nós vamos falar sobre oração nessas próximas 4 semanas. E quarta-feira, às 20h30, no meu canal do YouTube, começaremos 4 aulas sobre a oração, explicando como é que a tradição cristã vê a oração e a meditação, como é que é essa relação entre a oração mental e a oração vocal. Então, até o próximo episódio e espero você lá no meu canal do YouTube.